Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos gravando mais um vídeo aí. E hoje eu queria falar uma coisa importantíssima para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela fala que Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: Senhor, eu te amo, claro que eu te amo. E aí diz a Bíblia que Jesus vira para ele e fala: apacenta as minhas ovelhas. Mas aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta uma terceira vez. Quando pergunta a terceira vez, Pedro se entristece porque ele perguntou a terceira vez. Por quê? A gente sabe o que aconteceu, sabe que Pedro negou Jesus, entendeu? E Pedro, quando ouviu Jesus perguntar pela terceira vez, o coração dele se entristeceu. Por quê? Porque ele desacreditou naquilo que ele acreditava. Ele tinha certeza que amava o Senhor, mas se o Senhor não acredita que ele o ama, então o negócio complica. Se o Senhor não acredita que Pedro o ama, o negócio complica. E eu queria falar um pouco, sabe, sobre essa questão de amor. Porque o amor de Deus para nós é completamente incondicional. Deus nos ama de qualquer maneira, em qualquer situação, o amor dele está sobre a nossa vida e ele nos ama de todas as formas possíveis. Mas quando a gente parte para o lado de o amor de Deus, quando a gente parte para o lado do amor do homem por Deus, aí a coisa dá uma complicada. Por quê? Porque será que Deus quer que a gente ame Ele do jeito que a gente mostra? Ou será que o amor que Deus quer de cada um de nós é um amor muito maior do que aquilo que a gente tem oferecido para Ele? Quando a gente olha para a palavra de Deus, ele vê Jesus falando: o amor a Deus deve ser de todas as suas forças, de toda a sua alma, de toda a sua vida. O amor que nós temos que ter a Deus, ele tem que ser muito maior do que tudo aquilo que a gente já viveu na nossa vida. E aí, quando a gente para analisar essa realidade, a gente vê que, na verdade, a gente ama Deus por aquilo que muitas das vezes Ele pode nos dar. Mas nem sempre amamos o Senhor por aquilo que Ele é. E isso é uma complicação, porque o apóstolo Pedro, quando ele foi questionado na questão amor, e ele se entristeceu porque ele sabia que o amor que ele tinha por Jesus não era nem de longe aquilo que Deus queria que ele tivesse. E isso é o que acontece nos nossos dias, sabe por quê? Porque a gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente não se vê naquelas situações. A gente precisa entender que Abraão morreu, que Paulo morreu também, irmãos. Entendeu? Que Pedro também morreu. Hoje nós somos o Paulo, o Pedro, o Abraão do passado. E muitas das vezes o amor que nós temos dedicado ao Senhor não é nem de longe do amor que esses homens tinham por Deus. Você vê o caso do Abraão, ele ia sacrificar o seu próprio filho, o único filho, o filho da promessa. Deus prometeu a ele que ele teria uma descendência, e essa descendência seria uma descendência maior do que a areia da praia. Chama ele para fora e fala: conta as estrelas.
E ele foi e olhou e não tem como contar. Assim será a tua descendência. Então nós, quando olhamos para o amor que esses homens tinham por Deus, nós vemos o quanto nós necessitamos mudar para poder herdarmos a salvação que eles herdaram. Ele sacrificou, ele levou o seu filho para o monte para poder sacrificar por amor a Deus. E lógico, Deus nunca aceitou sacrifício humano, mas Deus testou Abraão. Era um teste. E aí, quando ele levantou o cutelo para poder imolar o seu próprio filho, o que aconteceu? O anjo brada do céu e fala: não faça isso ao menino, não faça isso ao menino. E ele olha atrás e vê um carneiro preso pelo chifre. E ele vai lá, pega aquele carneiro e sacrifica ao Senhor. Mas ele iria sacrificar o seu próprio filho. Quando a gente olha para o Paulo, a gente vê o quanto aquele homem amava o Senhor, a ponto de entregar a sua própria vida por amor a Deus. Estou prestes a ser sacrificado por amor ao Senhor, a ser oferecido como oferta de libação ao Senhor. E a Bíblia diz que ele foi sacrificado, ele perdeu, foi cortado, foi degolado por amor ao Senhor. Aí quando a gente vai para a história, descobre que Pedro, aquele que negou Jesus, aquele que estava sendo indagado por Jesus com relação ao amor, que tinha dito que morreria por Jesus, e Jesus vira para ele e fala: antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Como é que esse amor todo, que amor é esse que você está dizendo que tem por mim, se você vai me negar? E nós precisamos começar a observar o verdadeiro amor que nós temos pelo Senhor. Porque o amor que nós temos pelo Senhor hoje, talvez não seja nem de longe o amor que esses homens tinham por Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: esse amor é sim necessário para a nossa salvação, tá? Porque a moeda, assim como uma moeda tem 2 faces, Deus ama a todos, mas nem sempre aprova a todos. O amor e a aprovação, como Esther alcançou o quê? O amor do rei. E alcançou também o quê? A benevolência, a aprovação do rei Artaxerxes. Será que nós temos alcançado essa aprovação do Senhor? O Senhor olha do céu e vê Jesus sendo batizado por João Batista, e quando ele sai da água, vem uma pomba, vem um Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre Jesus. E Deus declara: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque talvez o amor que a gente tem pelo Senhor pode não ser suficiente. E a gente vive uma vida que muitas das vezes a gente se aproxima do Senhor muito mais para alcançar bênçãos, muito mais para alcançar vitórias, do que propriamente dito amá-lo. Muitas das vezes a gente não consegue amar o Senhor na nossa própria vida. E esse amor precisa ser real. Entendeu? Por isso que a palavra fala sobre um amor não fingido. Jesus, quando ele ia ser crucificado, ele muda a história do amor. Por que ele muda? Porque antes amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua vida, com toda a tua capacidade, com tudo, e o teu próximo como a ti mesmo. E no fim de tudo? E quando Jesus ia ser crucificado, lá no João 34. É João 34? Esqueci, acho que é João 34, não. Quando ele ia ser crucificado, e ele vira: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Será que temos amado o Senhor? Será que nós temos amado os nossos irmãos como Cristo nos amou?
Será que temos amado a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração? Será que amamos a Deus mais do que nossa mãe, do que nossos filhos? Será que amamos a Deus mais do que nossa família? Será que o amor que nós temos por Deus é aquele amor verdadeiro? Ou será que o amor que nós temos por Deus é o mesmo amor que Pedro estava sendo questionado no capítulo 21 do livro de João? Precisamos começar a observar esse amor, irmãos, e sabermos se esse amor é verdadeiro, porque isso vai contar muito na nossa salvação. Será que o amamos de verdade? Ele falou na sua palavra: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, sabe, precisamos começar a observar a realidade, porque a Bíblia diz assim, ó, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E quando eu falo de amor, eu não estou falando do amor de Deus por nós, mas o nosso amor por Ele. O nosso amor por Ele, aquele amor que nada nem ninguém é maior. Que não existe uma pessoa na face da terra que você ame mais do que a Deus. Esse é o amor que eu estou falando. O amor de você olhar para Deus e falar: se eu tiver que sacrificar a minha própria vida, eu sacrificaria. Esse é o amor. Quando você olha para a palavra de Deus e vê lá a parábola das 10 virgens, por que será que faltava azeite em 5 virgens? 5 estavam prontas. Aliás, as 10 estavam prontas. Mas faltou o azeite. O azeite é o quê? É o Espírito Santo de Deus. Simboliza o Espírito Santo de Deus. Mas aí a Bíblia também diz o quê? Que o amor de Deus é derramado em nossas vidas, em nossos corações, pelo Espírito Santo. Então, se esse amor não é real na nossa vida, nós não estamos dispostos a sacrificar a nossa vida por amor do Senhor. E aí vira a palavra de Deus e diz o quê? Aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que odiar a sua vida, aquele que entregar a sua vida por amor de mim, achá-la-á, disse o Senhor. Quando nós entramos nessa realidade do amor, irmãos, nós podemos encontrar uma grande barreira, porque a maior parte de nós amamos o Senhor como Pedro amava no início. No fim, era maravilhoso. No fim, ele morreu e virou para os seus os homens que iriam matá-lo, e virou para eles e falou: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele se julgava que não era digno de morrer crucificado como Cristo. Por quê? Será que o amor era o mesmo do dia que Jesus falou para ele: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros? E muitas vezes, irmãos, nós precisamos avaliar a nossa vida com Deus, porque podemos ter uma surpresa muito desagradável. A Bíblia diz: vinde, bendito de meu Pai, entrai. Mas também podemos ouvir: apartai de mim, maldito, porque não vos conheço. Como tem sido o teu amor pelo Senhor? O que você é capaz de sacrificar
por amor ao Senhor? O que tem sido a tua vida de amor ao Senhor, de dedicação ao Senhor? Será que a sua vida tem sido uma vida verdadeiramente de amor ao Senhor? Ou será que você tem estado na casa do Senhor muito mais preocupado com coisas que você precisa receber do que com aquilo que você precisa dar para Ele? Então isso é muito importante que a gente analise, que a gente pense, porque o tempo está passando. O tempo está se findando. O tempo está acabando. Não é só para o mundo, mas é para mim, é para você. E se chegar ao fim e você não conseguir atingir esse amor pelo Senhor, e se chegar o tempo e você chegar na tribulação e você olhar e falar assim, meu Deus, como que eu vou ter coragem de colocar a minha cabeça ali para ser cortada? Por que isso? A Bíblia fala sobre os degolados do Senhor. Quem são esses degolados? Será que esses degolados amavam o Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma, de toda a sua vida? Ou será que esses degolados não amavam o Senhor tanto assim como Pedro, citado no início? Precisamos pensar nessas coisas, irmãos, e reconhecer quem somos nós, olhar para dentro de nós e ver se verdadeiramente nós amamos o Senhor, porque vai chegar esse tempo e será um tempo muito triste para muitas pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, coloque-se numa situação em que fique numa situação em que você está numa fila. E milhares de pessoas estão naquela fila porque foram presas pelo anticristo. A Bíblia fala que a guilhotina estará pronta. E você vai ver o cara chegar e o soldado perguntar para ele, você nega o Senhor? Você nega Jesus? E aí a pessoa vai falar assim, eu não nego. Então, bota ele deitado na guilhotina aí para poder cortar a cabeça dele. Chama o outro. O outro que está vindo, está vendo o outro deitado lá. De repente a guilhotina desce, a cabeça cai e o corpo fica estribuchando. Será que você vai colocar sua cabeça ali? Será que o seu amor vai ser o suficiente para você colocar sua cabeça ali? Precisamos pensar nisso. Porque isso pode ser uma realidade muito próxima na nossa vida. Hoje a igreja tem sido perseguida. Hoje muitos governos têm tentado fechar a igreja. Muitos cristãos têm sido assassinados nesse mundo por amor a Cristo. Porque estão morrendo por amor a Cristo. E muitas das vezes a gente fica aqui nesse oba-oba, vivendo um evangelho fajuto de um amor fracassado e mentiroso. Por isso a Bíblia fala que o amor seja um amor não fingido. Pense nisso. Pense no que eu estou falando para você. Porque Deus tem algo tão lindo para a tua vida. Mas talvez o fato de você não ter uma vida com Ele, uma comunhão com Ele, pode ser que isso não aconteça na sua vida. E se não acontecer, meu amigo, o inferno é terrível. Se você não receber Jesus e não permanecer em Jesus, infelizmente o inferno aguarda você. Com muita tristeza eu falo isso, mas com muita alegria também falo. Por quê? Porque isso pode salvar a sua vida. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a tua vida, para que você possa viver na presença dEle, não só aqui nessa terra, mas no céu também. Que Deus abençoe a todos, que Deus conceda a graça dEle sobre a tua vida a cada dia e que você possa crescer na presença do Senhor, amando ao Senhor de todo o seu coração.